Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou pedir para você ajudar o canal aqui, aumentar o número de inscritos, trazer mais gente. A gente está no começo de um trabalho, aí são 6 meses já. Agradecer a todo mundo que se inscreveu, mas divulgar aí, fazer com que vale a pena. Todo dia tem vídeo aí, eu estou sempre produzindo para vocês, trazendo coisas que são interessantes. Pelo menos eu acho, né? Espero que vocês comentem aqui. Então se inscreva no canal, deixa like, dislike, faz todo o processo do YouTube. Hoje no Eu Recomendo Cinema, filme muito louco, Scarface, Al Pacino. O filme é do... esse filme é muito louco. Tem um quadro que o Neto me deu, que tá lá na... Ficou onde seria o estúdio, né? Ele tá lá com aquela cena, aquele com a metralhadora, Say hello to my little friend. Tem um detalhe interessante nesse filme. Opa! Esse filme é uma refilmagem, tá? Ele é um filme de 1932 do Howard Hughes. A cena que você vê no Querido Esquecendo de Mim, que ele fala Say hello to my little friend, e o cara começa a atirar com aquela metralhadora, aquele filme de máfia dos anos 30, é o filme Scarface original, tá? E aí o que acontece? Que é esse filme que eu vou comentar agora, que é o de 80 e... vamos lá. De 83, então ele vai ter o Al Pacino, né? Ele é... o roteiro é do Oliver Stone e a direção é do Brian De Palma. Ó o nível da coisa. Esse filme, ele entrou pro Guinness como o filme que teve o maior número de fucks ditos até hoje. 226 vezes é dito funk. E só o Al Pacino diz 182 vezes. Tinha uma lenda que a banda Blink-182, né, 182, tinha esse nome em função disso, mas não tem nada a ver. Eles desmentiram, falaram que não, era uma outra coincidência, assim. E aí, Blink é piscar, tá? Então, assim, esse filme, o Brian... E esse filme causou uma polêmica com a comunidade cubana. Por quê? O roteiro adaptado dele, ao invés de ser da máfia, do Chicago dos anos 30, que o filme original é de 1932... Opa, a Shakira tá esquisita aqui atrás de mim, tá me incomodando. Espera aí. Aí, Shakira. Pronto, dá um beijo na caveira das flores. Esse filme vai contar a história do Tony Montana, tá? E essa história, ela também é verídica. Tem um documentário sobre máfia, a máfia nos Estados Unidos, na Netflix, que ele vai contar isso. Quando houve o expatriamento de muitos cubanos por parte do governo Fidel Castro, esses cubanos vieram. Então o começo do filme vai contar essa história do Tony Montana. Vivendo num tipo de um gueto que tinha de cubanos, né, de refugiados cubanos do governo comunista nos Estados Unidos, em Miami, eles fugindo, né, depois vai ter uma puta de uma rebelião lá, ele vai matar um líder de uma mini máfia que tinha lá dentro, e ele vai juntar ele vai juntar uma série de outros refugiados e começar a fazer os negócios mafiosos dele. Uma das coisas que se coloca, e por isso deu muito problema, é no filme colocar que a maioria das pessoas que teriam sido expatriadas naquele momento eram mafiosos, eram thugs, né, que eram bandidos e tudo mais, e criou uma pecha em cima da comunidade cubana que já não era bem vista, né, por ser um refugiado, por ser um estrangeiro nos Estados Unidos, que eles eram bandidos e tudo mais. Por isso que houve uma resistência muito grande em relação a esse filme pela comunidade cubana. Esse filme foi muito mal avaliado no começo, em função da violência. Foi um dos primeiros filmes que mostrou uma violência assim, muito brutal da história da máfia. E ele vai contar a história da máfia cubana. Ele vai pegar a transição da máfia cubana com os cocaine cowboys, que são os elementos da máfia
colombiana, tá? A máfia colombiana, assim, ela arrebentou em Miami. Tem um documentário na Netflix, eu não sei se ele tem ainda. Eu tenho esses dois documentários, Cocaine Cowboys 1 e 2, e o da Netflix estava os dois num só. Que ele conta essa história do tráfico de drogas, a chegada dos colombianos no sul dos Estados Unidos, principalmente em Miami, né? E em todo o estado da Flórida. E aí, esse filme ele vai pegar essa transição dos cubanos, então aquela cena lá a famosa cena da motosserra, né, que ele tem que ver o cara sendo desmembrado, e o cara tá com a arma lá na cara dele e tal, e o amigo dele não se liga que é uma transação de drogas que sai errado. Isso acontecia, assim, essa brutalidade foi trazida pelos cartéis colombianos, o cartel de Cali, né, representado pelo Pablo Escobar. E os cubanos, que já também viviam uma situação muito complicada, que nem a dos colombianos, eles responderam com mais violência ainda. Então as pessoas tinham muito medo de dever para essa máfia. E aí vai contar essa história do Tony Montana, a ascensão dele, né? De um refugiado que vai começar a fazer pequenos crimes, vai começar a fazer o tráfico de drogas e vai virar um grande chefão que vai ter a sua queda decretada pela sua ascensão, né? É inevitável um grande barão de drogas ele não chamar atenção no sentido da polícia, dos rivais, e esse filme ele vai mostrar muito bem toda essa violência, todo esse movimento que acontece por detrás de um grande barão de drogas, o hedonismo. Então, tem uma cena lá assim que ele está numa piscina feita de ouro, aí ele vai se apaixonar pela mulher pela Michelle Pfeiffer, e aí ela vai virar quase que uma refém dele, assim. Então ele não conseguir ter essa retribuição desse amor. Então, e ele vai perceber que tudo aquilo que ele quis, aquele reconhecimento, todo aquele preconceito que ele sofreu por ser um latino, e ele não vai conseguir nem com o dinheiro e nem com o medo. Ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ganhar um respeito, mas esse respeito ele não é verdadeiro. A primeira chance que as pessoas tiverem para não considerá-lo, isso vai acontecer. Ele nunca vai deixar de ser um imigrante, ele nunca vai deixar de ser um latino. Então é um filme muito legal, muito violento, assim, muito forte, intenso, e você vai ver essa história que se desenrolou no sul dos Estados Unidos, assim, no final dos anos 70, começo dos anos 80, de brutalidade da máfia, né? E as várias máfias, assim, e aí ele vai ser da máfia cubana e as guerras que ela vai entrar em termos de território e tudo mais. Em 2003 saiu um jogo magnífico, 2006 saiu um jogo magnífico para Play 2 que era o Scarface, que é um joguinho assim que quem jogou se divertiu demais, mas era um jogo assim muito, tinha então todos os esquemas que tinha no filme de lavagem de dinheiro, de transporte de droga. Você vai para Cuba, você vai para outras ilhas mexer com isso, você vai tentar comprar os territórios ou manter uma relação, a guerra que havia entre um território e outro, assim. Ele vai representar bem o filme, assim, e ele era bem interessante. Ele, depois de um tempo, ele começa a ficar meio repetitivo. E uma coisa que entra, que é interessante no joguinho, que vai representar muito bem o filme, é essa questão de gastar em coisas absurdas. Então você ter a casa lá, ter a mansão, comprar animais, comprar iate, comprar carro, né? Então toda essa ostentação, e é interessante no joguinho que vai acontecer um efeito meio que depois que ele deve dar essa sensação da vida real. Chega uma hora que perde a graça. Você está ganhando tanto dinheiro, você está podendo comprar o que você quer, que as coisas meio que perdem um pouco o sentido, assim. Mas é muito doido. As cenas dele é legal, ele vai apontar o esquema de lavagem de dinheiro, assim, então ele chegar com
com malas de dinheiro dentro do banco para poder lavar, e era dinheiro das drogas, né? Era uma coisa muito óbvia, muito na cara, assim, e que chamou muito a atenção. O personagem do Scarface, desse filme, ele não existiu de verdade, mas ele é baseado em várias histórias de traficantes. E aí o que foi feito? Então ele pegou o filme de 1932, a história no geral de um cara pobre que sofreu Scarface, porque ele tinha uma, uma cicatriz na cara de violência e tudo mais, que era uma coisa que também mostrava para a pessoa que era para você ter medo dele. Que ele estava ali depois dele ter sofrido muito e estava metendo louco, assim. Então é um filme muito interessante. E esse filme, ele apanhou muito quando ele foi lançado, pela violência e tudo mais, e ele entrou em vários guias de cinema em que fizeram a reavaliação dele. Então esse é um filme que a história tratou de ser justa com ele mais lá na frente. Com ele, com o Al Pacino, com o Brian De Palma, no sentido de fazer jus a uma crítica justa a ele depois, né, daquele choque inicial, de todas as polêmicas que ele gerou em relação à palavra funk, em relação a violência, a reclamação da comunidade cubana, mas que passou isso e puderam olhar para o filme e ver o clássico que ele é. Infelizmente, ele é um filme que ele virou uma referência de gente má, de gente ruim. Então você vai ver assim muitos drug lords de cartéis mexicanos, drug lords sul-americanos, aqui no Brasil, né, que você vai ver os caras fazendo questão de comprar o boneco do Scarface, de ter eu tenho um quadro do Scarface do filme que eu ganhei do Neto, assim, é um pouco essa apologia também a uma violência, assim, e de um cara que disse dane-se pro sistema. Então eu recomendo Scarface, filme maravilhoso, o filme de 83. O de 32 parece muito... Eu não assisti, tá? Mas lembrar é aquele que aparece, diga alô para minha amiguinha, que aparece no Esqueceram de Mim, que ele usa para assustar os caras lá. O poema de hoje, ele é brincadeira incompleta. Ele na verdade não tem nada a ver com o filme Scarface, mas ele vai falar essa coisa de você começar uma coisa e a hora que você começa a tomar gosto por ela, ou ela perde a graça, ou ela é tirada de você, como a maioria das coisas acontece na vida, né? Então, brincadeira incompleta? Ponto de interrogação. Como é frustrante não poder fazer plenamente todas as coisas que se tem desejo e vontade, de que algo ficou pela metade. A limitação imposta por todos os outros fatores e variantes de uma equação que, às vezes, o resultado é bem diferente do que foi sonhado. Me sentindo passageiro sem poder escolher o destino, de onde e quando poder parar para a paisagem apreciar. Vem a antiga sensação de algo que parecia tão distante e quase apagado da memória que até parece brincadeira. Mas a vida é como queríamos que fosse. A vida gosta de brincar, mas de uma brincadeira séria e sem graça nenhuma. Como a gente fica refém das coisas que estão além da gente. A gente acha que está tomando controle das coisas, a gente acha que tá dando um sentido, tá no comando, e vem algo que fala assim, opa, você é passageiro aqui. Não é fácil não. Fala aí se você já assistiu Scarface, o que você acha, se você gostou do vídeo, se faltou informações, o que você gostaria de dizer. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Opa!